Novamente, eu não achava que a BlackRock estava sequer considerando isso, porque ao longo dos últimos 10 anos, vimos apresentações sendo feitas, mas sempre por essas, digamos, emissoras de médio porte. E em seguida, a Avanek, Global X, a ARC, essas são todas emissoras legítimas, mas não estão entre as 5 principais e especialmente não entre os 3 primeiros, especialmente não como a número 1. Então, a apresentação da BlackRock é simplesmente surpreendente. Eles têm tantas coisas acontecendo, você só pensa, e então Larry Fink, você sabe, todos nos lembramos dele meio que criticando as criptomoedas há 5 anos. Então, não fazia sentido para mim. E quando eu vi isso, pensei, meu Deus! Então, James e eu rapidamente nos reunimos e nossas chances de aprovação foram de 1 para 50% instantaneamente, porque era como pensar, o que a BlackRock sabe? Isso não faz sentido. Se qualquer outra emissora apresentasse, além da BlackRock, Vanguard ou talvez State Street, nós estaríamos alterando nossas probabilidades. Mas a BlackRock em particular, especialmente porque você tem que lembrar que em março de 2020, durante a venda da Covid, o Fed interveio para ajudar os mercados fornecendo liquidez. E o que eles fizeram? Eles compraram ETFs de renda fixa para dar liquidez ao mercado de títulos. E a BlackRock basicamente executou esse programa para eles. Então, algumas pessoas chamam a BlackRock de quarto poder do governo. Então, isso é uma grande coisa. Essa empresa é crucial. Não consigo enfatizar o quanto realmente é crucial. A maior gestora de ativos do planeta. O ETF de Bitcoin da BlackRock, que será lançado em janeiro, provavelmente será o momento mais significativo na história do Bitcoin. Essa é a mensagem transmitida pelo analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas. Ele é um dos 2 analistas que tem acompanhado e analisado todos os desenvolvimentos do ETF de Bitcoin. Em sua última entrevista, ele destacou porque o ETF de Bitcoin da BlackRock é essencialmente um selo de aprovação para o Bitcoin pelo governo dos Estados Unidos. Ele também acredita que a aprovação dos ETFs começará com uma campanha de marketing para o Bitcoin entre as maiores instituições do mundo. Quanto às datas que ele está prevendo para aprovação, entre 8 a 10 de janeiro, um intervalo de 3 dias, ele acredita que todos os 12 ETFs de Bitcoin serão aprovados. Fique até o final do vídeo, onde Eric também comenta sobre as probabilidades e datas de aprovação de um ETF de Ethereum. Além disso, pessoal, apenas uma pequena porcentagem dos meus espectadores está realmente inscrita. Se você gosta de conteúdo sobre cripto, considere se inscrever ou curtir o vídeo. É grátis e você sempre pode mudar de ideia depois. Aqui está Eric Balchunas e sua última análise sobre o ETF de Bitcoin. Abre aspas. Sim, eu não consigo enfatizar o quanto eles são cruciais. A maior gestora de ativos do planeta. De qualquer forma, eles foram para 50%. E então, começamos a investigar por quê. E então, Larry Fink foi a Fox News ou Fox Business, talvez dentro de uma semana, e ele começou a chamar o Bitcoin de ouro digital e a nova coisa. E eu pensei, meu Deus! Então, ficamos entre 50 e pensamos, ok, então pensamos, ele claramente está envolvido nisso. E então olhamos o relatório anual deles e percebemos que ele tinha algumas coisas lá que estava planejado para fazer, que eu achava que eram geradores de receita. Então, acredito que a BlackRock vê amplamente uma oportunidade de receita, mas também a vejo como uma oportunidade de desintermediação. A BlackRock tem um pouco da Vanguard nela. Eles gostam de entrar e disrupturar, e acredito que veem que as operações de criptomoedas, as exchanges de criptomoedas são caras, e depois da FTX, você pode confiar nelas? E isso foi algo que eles viram, provavelmente pensaram, podemos tornar isso mais seguro e mais barato. Então, eles viram que pode ser os mocinhos e ganhar dinheiro com isso, e acredito que é isso que eles viram. Lembre-se de que eles tinham promovido o ESG por cerca de 4 anos, e meio que morreu porque as ações de petróleo foram à loucura em 2020, e todos os ETFs de ESG estão subponderados em ações de petróleo, e todos subpercebem, e o encanto se foi. E agora estão vendo saídas, e o ESG se tornou um futebol político. Então, a BlackRock perderam aquele game. Então, acho que eles veem algo novo e que podem se unir em termos de um gerador de receitas de um ETF, porque você tem que lembrar que a BlackRock é uma empresa de capital aberto, eles têm ações,
têm acionistas que estão tentando agradar, e isso tudo faz parte do cálculo deles. Com certeza, eles podem não dizer isso, mas deve fazer parte do seu cálculo. Você sabe, eles estão nos negócios e eles veem uma oportunidade. Nada de errado com isso. De qualquer forma, eles lançaram. E então, outras pessoas seguiram o exemplo porque eles o fizeram. E então, começamos a olhar para o caso da Grayscale e pensamos, espere, se a Grayscale vencer, isso realmente pode ser um grande trunfo para a BlackRock. E isso é como uma opção de compra no caso da Grayscale vencer. A BlackRock estará lá. Então, tínhamos todas essas teorias sobre a BlackRock estar lá para que a SEC pudesse entregar as chaves a eles e não a Grayscale. E de qualquer forma, resumindo, a Grayscale venceu o caso e nossas chances foram de 90%. Você sabe, até o primeiro prazo final, que era de 10 de janeiro, que está chegando e ainda estamos lá. Mas voltando ao ponto, a BlackRock foi uma surpresa e a vitória da Grayscale tínhamos apenas 40% de chance. Então, mesmo que isso fosse um pouco surpreendente, embora 40% fosse bastante razoável, e eles venceram. Então, acho que essas duas coisas realmente nos colocaram nessa trajetória para 90%. E então, a coisa final e maior, que foi enorme, foi ver e ouvir nos bastidores que a SEC estava envolvida, sabe? Dizendo, aqui estão nossos comentários sobre suas perspectivas, porque até então, nos seus 10 anos, toda vez que tínhamos esses ciclos, era como 10 apresentações, e depois silêncio, adiamento, silêncio, negação. Desta vez, ouvimos que não há silêncio, eles estavam conversando com os emissores, dando a eles comentários. Depois, você viu as perspectivas chegando, atualizadas, e isso foi importante e justificou os nossos 90%. Achamos, por isso, que não é normal. E normal não foi uma quebra de padrão. O silêncio, a negação é anormal. Então, era um padrão de anormalidade por 10 anos. E agora, temos um padrão normal. E isso é um bom sinal. Então, é mais ou menos onde estamos agora. E, obviamente, há algumas outras pequenas nuances que podemos discutir. Mas nos sentimos bem agora, que arriscamos nosso pescoço e estávamos um pouco adiantados. E éramos um pouco otimistas em comparação com os nossos pares e outras pessoas. Mas mantivemos a linha. E parece que há uma boa chance de que sejam aprovados até 10 de janeiro, porque as primeiras semanas são cruciais. Se um deles parecer estar ganhando força, mesmo que o dinheiro venha internamente ou de algum outro lugar, ou você o configure antecipadamente, não importa, ainda aparece em volume e ativos. Se um deles parecer e tiver a aparência de ser o vencedor, isso é uma grande ajuda de marketing, porque a aparência de ter ativos, mesmo que seja dinheiro falso, como se você colocasse seu próprio dinheiro lá, não importa, parece vencedor. Então, se um deles, mesmo que faça o melhor argumento da Terra, se não tiver ativos, o volume terá algo desagradável. É como uma festa, e um consultor vai olhar e dizer, eu simplesmente não quero ser a única pessoa nessa festa. E lutamos com isso porque, em outras categorias, o primeiro lançamento do ETF geralmente ainda tem um maior volume, mas ao longo dos anos, tantas versões melhores surgiram e estamos tentando explicar às pessoas que às vezes, tentei sair da rotina de apenas ir para o mais negociado porque há todas essas novas versões. É como usar o iPhone 1 ainda. Mas é assim que as pessoas operam, elas simplesmente tendem a ir para aquelas que têm dinheiro e volume. Eu sinto, no mundo dos consultores, sinto alguma proteção. É como que eu estou no maior, você poderia possivelmente ficar bravo comigo, versus essa coisa que você nunca ouviu falar. Então, eu acho que é muito importante entrar cedo com alguns ativos. Coloco aqueles meio que na Invesco, que também é um grande emissor. Eles têm a Galaxy trabalhando com eles. Como eu disse, todos estão lançando ao mesmo tempo. Então, isso vai ser uma guerra de marketing. Acredito que nunca vimos. Acabei de ver o Google flexibilizar as regras de publicidade no Google por causa disso. Eles disseram que agora tinha algum tipo de proibição. Agora estão flexibilizando. E se você for um fundo estruturado ou algo assim, pode anunciar. Tenho certeza de que é porque a BlackRock e outros os chamaram e disseram que estão prontos para gastar milhões em publicidade. No Google, essa é a minha suposição. Eu seria muito cuidadoso ao negociar isso. Com certeza, e eu digo às pessoas, às vezes, publicamos um Twitter com algum arquivamento atualizado e alguém não entende a complexidade.
Provavelmente você verá muito menos volume e ativos no início, mas veremos o suficiente para ver qual ETF ganha o jogo. Mas ao longo do tempo, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, acho que veremos algo entre 20 e 40 bilhões nessa categoria, se extrapolarmos os ETFs de Bitcoin à vista no Canadá e o extrapolarmos para o tamanho do mercado dos Estados Unidos, obtendo 70 bilhões nos Estados Unidos, e se extrapolarmos para a Europa, chegamos a 30 bilhões. Então, estamos mais ou menos no meio, 45 a 50 bilhões de dólares, é onde achamos que o mercado dos Estados Unidos estará depois de alguns anos, e talvez aumente para 70 bilhões. E isso é exatamente onde o ouro está mais ou menos, e isso te coloca em 1% dos ativos de ETFs. Essa é a nossa estimativa geral. Mas como os consultores são os peixes maiores, que vão nadar um pouco e esperar para ver qual é o mais bem-sucedido, qual é o mais barato, eles mordem, mas quando mordem, eles são grandes. Então, essa é a boa notícia. Acho que veremos mordidas incrementais significativas de portfólios modelo e consultores, mas eles não vão correr no primeiro dia. Em algum momento, o preço do Bitcoin vai criar um FOMO, como fez da última vez. Mas eu simplesmente não acho que chegamos lá ainda, e já vimos isso porque os ETFs de mineração de Bitcoin para rastrear ações de mineração de BTC subiram bem mais de 100% este ano, e mal houve fluxos, e normalmente esses seriam usados para investidores de varejo. Não estou dizendo que não voltarão eventualmente, mas eu vivi ambos, e para mim isso parece muito menos com uma demanda não atendida sentada lá dos investidores de varejo, como tínhamos naquela época. Não parece que está na mente ou nos lábios de todos, como era então, mas veremos, como eu disse. Acho que é mínimo, e os ETFs de futuros de Ether lançados, realmente meio que ninguém se importou, e acho que a pergunta é, sabemos que eles não gostam de futuros, especialmente consultores, eles não querem derivativos, preferem um à vista, mas mesmo o ETF de futuros de Bitcoin tem ação, quero dizer, ainda está sendo negociado, deixe-me ver com um mínimo. O volume de negociação é muito bom, vai diminuir quando a à vista for lançado, mas agora é o único jogo na cidade, negocia 300 milhões e é muito bom. Então, ninguém está realmente usando o ETF de futuros de Ether, e isso é provavelmente um mau sinal para o público que espera o que venha a seguir, certo? Um Ether à vista provavelmente se sairia melhor que os de futuros, com certeza, mas o quão bem ele se sairia? Acho que para a maioria dos consultores, e novamente, pessoas normais que não estão tão envolvidas nisso, acho que o Bitcoin é o suficiente. Eu acho que eles vão basicamente em torno do Bitcoin, e você tem alguns grandes defensores em seu mundo dizendo, você sabe, como o Saylor, não há segundo melhor. Você tem pessoas lá dentro que dizem que você não precisa de mais nada. Mas, como o Matt Hogan, que é alguém que eu confio, ele vem do papel do ETF, mas está muito envolvido em cripto agora. Ele acha que o Ether é mais importante que o Bitcoin. Eu não sei, mas mesmo com ele dizendo isso, eu sei que se sou uma pessoa comum, se estou apenas sentado e pensando na minha própria conta pessoal, provavelmente estou pensando, sabe de uma coisa, querida? Compre um pouco de Bitcoin, ele vai se mover com o Ether. Todos são iguais, é o suficiente, é o único, não precisamos ficar loucos aqui. É mais ou menos assim que eu acho que a maioria das pessoas vai jogar isso. Fecha aspas. Então, temos o analista de ETF Eric Balchunas sobre o impacto potencial do ETF de Bitcoin da BlackRock. Suas perspectivas oferecem um vislumbre único do que pode ser um momento monumental para o Bitcoin e o mercado mais amplo de criptomoedas. A aprovação antecipada do ETF, vista como um aceno significativo do governo dos Estados Unidos, pode definir o cenário para uma corrida de marketing sem precedentes entre as maiores instituições financeiras do mundo. Mas isso não é tudo. Balchunas também lança a luz sobre outro desenvolvimento emocionante no mercado cripto, a aprovação potencial de um ETF de Ethereum à vista. Sua análise de probabilidades e datas projetadas para essa aprovação adiciona mais uma camada de expectativa para entusiastas e investidores de criptomoedas. Com tantos acontecimentos no mundo das criptomoedas e seu crescimento, a cautela e a segurança são fundamentais para lucrar. Se liga nessas 3 dicas. Escolha uma exchange segura contra ataques hacks para negociação de criptos. Guarde suas criptomoedas em uma cold wallet segura para que o Estado não confisque seu patrimônio.
E não perca seu dinheiro do FGTS para a inflação. Saque ele com a Novo Horizonte, você sabe muito mais como investir seu próprio dinheiro do que a máfia estatal. Dá uma olhada na descrição ou no comentário fixado desse vídeo para fortalecer sua jornada cripto. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises em sites de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Fique atento ao mercado e continue investindo. Até mais!